Oi, professor, tudo bom? Esse é o vídeo do simulador de colisões. Primeiramente, eu vou comentar um pouco sobre ele, dar uma resumida, e depois eu vou dar uma aprofundada no código e no processo de desenvolvimento. Bom, o simulador aqui ele tem duas partes. Na direita é a simulação em si, e na esquerda são algumas informações do simulador. Aqui é só um cabeçalho para dar uma organizada. E aqui de E1 a E10, a energia cinética de cada partícula. E1 sendo a menor e E10 sendo a maior. E daí, claro, de 1 até 10 vai uma progressão de tamanho. Aqui a energia total do sistema. E algo que eu quis implementar aqui é a gente consegue alterar a colisão de elástica para parcialmente elástica ou para superelástica. E como a gente faz isso nesse programa, no caso, aqui embaixo seria, esse valor seria do coeficiente de restituição. Então, se eu botar 0.9, der um Enter aqui, clicar fora, e eu apertar esse botão 2, você vê que a colisão agora está parcialmente elástica. Se eu clicar 1 novamente, ela vira elástica. Essa caixinha de texto aqui, ela só explicita o que está acontecendo. A gente consegue ver também que a energia do total da simulação não está sendo alterada. Mesmo que está aqui é só coeficiente de restituição. E só funciona quando eu aperto 2. E agora, se eu alterar, por exemplo, para 1.1, der Enter, clica fora aqui, e clicar, ela vira superelástica. A gente consegue ver que a energia total do sistema está aumentando. E agora já está ficando um pouco perceptível na simulação que as partículas estão com maior velocidade e maior energia. Deixa eu voltar para a elástica aqui, para manter. E essa daqui é o simulador em si. Agora eu vou entrar um pouco em detalhes sobre o código e sobre o processo de desenvolvimento. Bom, o primeiro passo do desenvolvimento do simulador foi a escolha da linguagem, da biblioteca e da plataforma de desenvolvimento que seria utilizada. Como o meu conhecimento de programação vem do curso em si, e a linguagem que a gente aprende a programar na aula de fundamentos é C, eu quis tentar utilizar o SDL, a biblioteca SDL, para programar, só que eu tive um problema de linkagem. Eu tentei de várias versões, tanto da SDL 2 quanto da 3, e eu não consegui fazer isso, seja no Visual Studio ou no CodeBlocks, então eu acabei tendo que ir para o plano B, que foi fazer ela em Python. Eu tive que aprender um pouco de Python, principalmente da sintaxe de algumas estruturas, visto que tem um nível de abstração maior que C. E então teve esse processo da escolha de linguagem que foi um pouquinho difícil no começo, confesso. Eu utilizei a biblioteca Pygame para aprender a ouvir alguns tutoriais, peguei alguns projetos de inspiração também. E aqui essa parte inicial do código em si foi para você inicializar a importação das bibliotecas. E também a definição de simulações e para você conseguir criar a janela onde a simulação acontece, né? Então, primeiramente eu foquei nisso, né? Bem o básico da simulação em si. Definindo cada partícula sozinha. Então, eu dava lá a partícula 1 e eu definia os parâmetros dela, no caso, que os parâmetros estão aqui. São esses parâmetros dela, que é a posição x, a posição y, a velocidade delas. Esse menos 1 aqui, eu coloquei para quando elas saírem, elas meio que se chocarem já. Eu não consegui gravar em si a simulação logo no início dela, pela forma que estou gravando, mas logo no começo elas se chocam, assim, a primeira choca com a segunda, daí a terceira com a quarta, e daí elas dão esse choquinho, para daí já iniciar a colisão em si, né? Daí aqui a gente tem o raio, daí tem a massa, eu usei aqui a mesma variável porque elas estão progredindo no caso, né? E aqui tá as cores variadas, eu só fiz essa progressão mesmo, por isso que ela ficou meio... Ali elas estão meio verde, rosa e meio que variando nesse espectro. Nessa parte alta do código, para organizar, para mim fazer sentido. E isso daí eu acabei fazendo depois, quando a simulação já estava... A base dela já estava bem feitinha, que é só essa ideia que eu tive de colocar o coeficiente de restituição. E também aqui uma função para calcular a energia cinética, né? Que foram os passos 4 e 5 da minha listinha que eu tinha feito. E depois eu coloquei depois só para dar uma organizada, por isso que ele está aqui no alto, né? Bom, o simulador em si ele funciona dentro do loop principal. Esse looping ele vai até você encerrar o programa. E aqui tem alguns eventos que é importante, que no caso aqui, se você fecha o jogo é para ele não computar mais nada. Aqui ele precisa detectar o clique no mouse. Ali
naquela gravação inicial que eu fiz do simulador rodando, o cursor, ele meio que deu... Por algum motivo ele não apareceu, mas você não aperta o botão 1 e 2. Você clica ali em cima, né? Então aqui, você vai ter o clique dele. Se o clique for nas coordenadas em si do botãozinho vermelho 1 e do verde 2, ele vai mudar o tipo de colisão. Os botões eu desenhei ele só depois, lá no final, no caso, porque senão eu tinha que ficar adivinhando o quadrado, o usuário ia ter que ficar adivinhando o quadrado. E aqui ele identifica o clique no campo de entrada, que ele identifica o clique no retângulo em si. Aqui ele detecta a entrada de texto. Na real, ele pega o valor que você coloca ali e ele atualiza o coeficiente, né? Que são as variáveis que eu tinha comentado antes, que eu tinha declarado aqui em cima, que são as variáveis de... Aqui era para ser variáveis de controle. Então, vamos voltar lá. Então, aqui ele só atualiza o coeficiente de restituição. Aqui embaixo é preenche fundo da janela com preto. A gente podia mudar a cor para outra cor, que seja o que preto fica mais ok. Isso daqui é uma função da biblioteca Pygame. Eu não comentei muito, mas a grande dificuldade, uma das grandes dificuldades no caso, foi ter que aprender as funções da biblioteca em si. Eu tive que dar vários tutoriais e dar uma olhada, peguei vários outros projetos de inspiração. Então aqui, ele pega aquela lista lá em cima, lista que seria um array no Python, que ele é alocado dinamicamente, que foi o que eu defini aqui no caso. Ele pega e... Onde estava aqui? Aqui. E ele desenha esses círculos já. Os círculos, no caso, são em termos das partículas, né? Essa função, ela desenha eles. Essa parte do código em si, ela é mais aquela parte esquerda, que não é a simulação em si, mais para organizar. Então aqui é só para exibir energia cinética, o cabeçalho, posição, o cabeçalho. Aqui ele pega o que eu comentei um pouco antes, da energia cinética ali em cima, da função que foi definida aqui. Ele utiliza essa função para... Cadê aqui? Para mostrar a energia em si, né, da simulação, ali na parte esquerda. Mesma coisa com a energia total do sistema. Aqui ele só inicia ela, né? Mas como o programa funciona em looping, ele vai estar recalculando toda hora. Tipo de colisão, se é super elástica, parcialmente elástica. E essa daí, de novo, é só a parte mais para organizar, a barra cosmética, só para deixar, para você entender melhor a simulação, não em si a simulação em si. Bom, essa é a parte mais importante do programa, definitivamente. Parte que deu mais trabalho também, que é a parte das colisões. Bom, aqui, esse daqui é o looping inteiro para você verificar se tem ou não colisões. E a primeira coisa que ele faz é você criar esses dois arrays, o programa cria esses dois arrays, para comparar uma partícula com a outra, no caso, né? E você calcula a distância dela. E para você verificar a colisão, você vai fazer se a soma dos dois raios é menor que a distância, no caso. Perdão, maior que a distância. Quando eu estava testando o programa, no começo, só rabiscando, testando a versão inicial, eu não tinha parado para pensar nessa ideia de você decompor as velocidades em tangencial e normal. E quando eu estava rodando ele, as colisões davam meio estranho, parece que a bola arrastava uma na outra, assim, sabe? E daí eu tive que pesquisar, fui dar uma lida, até eu achei um PDF muito explicativo que me ajudou bastante a fazer isso. Então essa parte aqui eu decomponho as velocidades e... Perdão, um pouquinho aqui em cima. Primeiro eu faço os vetores normais tangenciais, daí decompõe. E aqui você vai calcular as novas velocidades comparadas com a colisão, né? Então aqui, se a colisão for elástica, tem as equações e tudo mais. Se ela for super elástica ou parcialmente elástica, a única coisa que vai mudar é o coeficiente, que já foi definido ali em cima, através de outros mecanismos. Após isso, você atualiza as velocidades. E aqui, essa parte do código, eu estava tendo alguns problemas na simulação em si, quando eu já estava com ela feita, que parece que as colisões demoravam para ir, tipo, e as partículas entravam uma na outra, ou dava alguns erros que eu achava estranho. Então,
eu fui dar uma pesquisada e eu tive essa ideia. E depois eu vi um projeto esse mecanismo de só você verificar se não teve sobreposição, se não teve overlap das duas partículas. E isso daqui que faz ele, modéstia à parte, eu acredito que ele rode tudo certinho, as colisões, e eu acho que é muito por causa desse mecanismo aqui. Bom, aqui ele verifica se houve colisão com a parede. Um detalhe que aqui 400 é por causa do espaço para o texto. Senão, antes eu estava deixando o texto e as bolas estavam passando embaixo do texto e não ficava organizado, estava muito grande o espaço da simulação também. Claro, se elas batem, inverte a velocidade delas, por isso aqui, né? E aqui, no caso, elas se mexem e tem a ilusão de movimento, no caso, é porque a posição delas vai atualizando toda hora, né? Tanto é que é o looping do jogo, o looping do simulador. E assim, em si, provavelmente a parte, o loop mais importante da simulação é esse daqui. Essa partezinha final é só, eu comentei ali em cima que os botões para mudar a colisão de elástica ou parcialmente elástica, eles foram desenhados depois, só para organizar, né? E aqui que está desenhando eles, desenha também o campo de entrada, que é aquele retângulo onde você muda o coeficiente. E esse daqui é o final do looping principal do simulador. E eu acredito que isso seja o código.